Tem coisa que a gente sente no ar, um cheiro diferente, um silêncio com temperatura, um olhar que se demora mais que o costume. Nunca pensei que um simples pedido de ajuda pudesse virar o início de algo que bagunçaria tudo aqui dentro. Era só mais um dia comum, até não ser mais. Moro com minha mãe e meu padrasto, Júlio. Minha mãe vive na estrada com o trabalho, quase não para em casa. Já ele é o tipo de homem que cuida de tudo, um verdadeiro faz-tudo. E eu tenho 19 anos, pele clarinha e corpo que parece moldado à mão. Nunca malhei, mas todo mundo acha que sim. Nasci assim, durinha, toda montada pela própria natureza. Na escola, os meninos competiam entre si só para chamar minha atenção. Eu sorria, mas seguia na minha. Sempre ouvi que minha beleza era daquelas que confundia a cabeça de quem olhava. Só que em casa, eu era só a Kátia. Aquela que gostava de andar descalça, com camiseta larga e cabelo preso, e que acabava sempre grudada no Júlio, perguntando o que ele estava consertando agora. Naquele dia, ele estava agachado perto do armário da cozinha, mexendo na porta que não fechava direito. O calor apertava e ele suava no esforço. Me aproximei devagar, curiosa, e fiquei ali parada observando as mãos dele firmes, os dedos grandes segurando a chave de fenda. Ele nem me viu de cara, mas quando levantou os olhos e me deu aquele sorriso, o ar mudou. "Tá precisando de ajudinha aí?" perguntei, inclinando levemente a cabeça. Ele riu e respondeu com aquele tom calmo que me deixava sem graça. "Se quiser segurar aqui pra mim, vai ser uma mão e tanto." Me abaixei ao lado dele e segurei a madeira como ele pediu. Estávamos tão perto que sentia a respiração dele. Um calor bom percorreu minha espinha. Enquanto ele apertava os parafusos, nossas mãos quase se tocavam. Eu fingia que não percebia, mas o coração estava feito tambor dentro do peito. Júlio era daqueles que nunca dizia muito, mas o silêncio dele falava mais que muita conversa. Me senti grande ali ao lado dele, forte, quase adulta demais para o meu próprio bem. Ele me olhou de novo, dessa vez demorando um pouco mais. Tinha poeira no meu rosto e ele limpou com o dedão, sorrindo. "Tá toda suja já, hein?" falou. E eu, com aquele arrepio estranho, respondi: "Sujeira boa, dessa que dá gosto." A gente riu juntos e aquele riso ficou ecoando. Não sei explicar, mas teve gosto de coisa que a gente não entende na hora. Depois de terminar o serviço, ele foi pro quintal limpar a caixa d'água. Eu fui atrás, lógico. Sempre gostei de ver ele se virando com as ferramentas, o jeito como dominava tudo com as mãos. Peguei a mangueira para ajudar, mesmo sem ele pedir. Ele subiu e me deu instruções lá de cima. E ali, entre jatos d'água e risadas, nosso dia foi sendo moldado num jeito novo de estar perto. O sol já descia quando terminamos tudo. Voltamos para dentro, cansados e meio suados. Ele me agradeceu pela força e eu respondi: "Sempre que precisar é só chamar." E aí ele disse aquela frase que ficou martelando na minha cabeça até hoje: "Cuidado com o que oferece. Tem hora que eu posso aceitar." Eu ri, mas confesso que um friozinho estranho subiu pela barriga. No outro dia, acordei com um barulho de ferramenta. Olhei pela janela e lá estava ele, de costas, sem camisa, tentando arrumar a porta do quartinho dos fundos. A luz do sol batia nas costas largas dele e o suor escorria devagar, desenhando caminhos. Desci com preguiça e fui até a cozinha, ainda de camisola. A casa inteira cheirava café e madeira. Preparei 2 xícaras e levei até ele. Quando me viu, fez um gesto com a cabeça, pedindo para deixar na bancada improvisada que ele usava para apoiar os instrumentos. Agradeceu com aquele olhar firme. "Hoje acordei com vontade de pôr tudo em ordem", disse. Eu ri e comentei: "Pena que nem tudo obedece, né? Tem coisa que insiste em ficar fora do lugar." Ele sorriu daquele jeito calado, quase como quem entende mais do que deixa transparecer. Pedi para ele me ensinar a usar a furadeira e ele, meio relutante, acabou cedendo. "Mas segura firme, hein?" alertou, chegando por trás para posicionar minha mão. O calor do corpo dele atrás do meu me deixou com a respiração meio bagunçada. Fingi foco, mas minhas pernas pesaram.
A madeira tremeu quando apertei o botão. Assim mesmo ele sussurrou perto do meu ouvido. Não força demais. Deixa que vai entrando aos poucos. Sorri sem jeito, sentindo o rosto esquentar. E sem querer, minha cintura encostou na dele quando o corpo desequilibrou. Ele só ajeitou com calma, como se fosse parte do processo. Mas eu sabia que tinha algo ali, latente. Terminamos o serviço e fomos guardar tudo. Ele limpava os instrumentos com cuidado e eu observava cada gesto. Peguei um pano e fui secando a chave inglesa. Sabe que você tem jeito para isso, né? Ele disse, me olhando com os olhos baixos. Só precisa aprender a pegar do jeito certo. Dei de ombros, como quem brinca. Só preciso de um bom professor. Mais tarde, ele lavava o carro na garagem. Fiquei ali sentada no murinho, com as pernas dobradas, observando ele molhar o capô, ensaboar com movimentos firmes. A camiseta molhada grudava no peito dele, deixando tudo mais visível. Quer ajudar ou só vai ficar aí de juíza? Ele brincou. Levantei e fui até ele pegando a esponja. Hoje eu tô com vontade de molhar tudo também. Enquanto esfregava o vidro, deixava a espuma escorrer pelos meus dedos. Ele me olhava de canto, com aquele silêncio que pesa, e a gente ali no meio da tarde fingia normalidade. Mas o clima era outro. Toda palavra tinha duas camadas. Todo toque sem querer parecia escolhido. E o tempo? O tempo parecia andar de lado, só esperando a hora certa. Na hora de guardar a mangueira, ele enrolou devagar, quase com calma demais. Me aproximei para segurar o suporte e, de novo, nossos dedos se tocaram. Você é diferente, ele disse sem olhar direto. Às vezes eu acho que não te entendo. E eu respondi sem pensar. Nem eu me entendo, Júlio. Tem dia que nem sei o que quero. E ele apenas respirou fundo antes de dizer. É complicado. A noite caiu preguiçosa, deixando a casa envolta num silêncio denso. Mamãe tinha viajado de novo, dessa vez por 4 dias. Júlio e eu jantamos juntos, rindo de coisas bobas, como se a gente não soubesse do que estava por vir. Quando fui guardar os pratos, ele ficou me observando em pé, encostado no batente da porta. O olhar dele dizia mais que qualquer palavra. Hoje você tá diferente, ele disse, quase num sussurro. Fingi que não entendi, mas meu corpo inteiro parecia entender. Cada passo que ele dava em minha direção fazia o chão parecer mais estreito. Quando ficou perto o suficiente para sentir minha respiração, eu simplesmente não recuei. Só fiquei ali, encarando, esperando ou desejando. Ele me tocou o rosto como quem testa a temperatura de um segredo. Certeza? Perguntou com aquela voz grave que parece puxar a alma da gente. Respondi com o olhar, com o corpo, com tudo que já vinha se acumulando entre a gente há semanas. Foi então que ele se aproximou de verdade, com um cuidado que me desmontou por dentro. Ele se movia como quem explora um território desconhecido, respeitando os limites e deixando o momento guiar cada gesto. Nosso toque foi calmo no início, como uma dança silenciosa. Ele me segurava como quem segura algo frágil, mas com firmeza o bastante para mostrar que sabia o que fazia. A pele arrepiava em cada encostada. O ar parecia mais denso ali, e de repente, sem que eu percebesse, já estava entregue. Quando ele se encaixou em mim com delicadeza, tudo parecia se moldar como se já soubéssemos aquele caminho. A sala foi ficando pequena demais para tudo que a gente sentia. Ele me conduziu até o sofá com uma delicadeza que doía. Ali, entre almofadas e respirações aceleradas, ele me leu com as mãos, com os olhos. Aos poucos, ele foi se aproximando por inteiro, ocupando um espaço dentro de mim que parecia ter sido guardado só para ele. E tudo em mim se abriu, mas não com pressa, com entrega. Nada foi apressado. Cada movimento parecia parte de um ritual antigo, como se ele já soubesse exatamente o que fazer. Era como se ele tivesse a chave exata para abrir um lugar dentro de mim que sempre esteve trancado, esperando o toque certo. E eu permiti, não com palavras, mas com respiração descompassada, com olhos fechados, com dedos enlaçados nos dele. A intensidade crescia num compasso quase hipnótico. Meus sentidos se misturavam, o toque, o cheiro, os sons abafados. O ritmo dele era profundo, compassado,
como quem desenha com precisão um caminho novo em mim, deixando tudo mais vivo. E eu me vi inteira ali, num lugar onde não existia certo nem errado, só dois corpos que finalmente se entenderam. Depois, o silêncio ficou ainda mais pesado, mas não desconfortável. Me enrosquei no peito dele como quem se abriga da própria confusão. Júlio passou a mão nos meus cabelos e só disse: "Agora tudo muda." E eu, sem saber o que responder, só assenti devagar, porque sabia, no fundo sabia mesmo. Dali em diante, nenhum de nós seria mais o mesmo.